Olá, tudo bem? Meu nome é William Rocha, sou juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. É com muita alegria e satisfação que venho apresentar a vocês o meu livro Teoria e Prática da Sentença Trabalhista, publicado pela editora Mizuno. Trata-se de uma obra voltada principalmente aos alunos que estão prestando concurso para a magistratura do trabalho, mas também pode ser muito útil para servidores da Justiça do Trabalho que pretendem ou já são assistentes de juiz, e também pode ser útil para os próprios juízes do trabalho e para a advocacia, como um material de consulta. O livro é dividido em 4 partes, sendo 3 partes na versão impressa e uma parte virtual. Quem compra o livro impresso tem acesso à parte virtual do livro, né? No livro tem as indicações de acesso à parte virtual. A primeira parte do livro, eu vou compartilhar com vocês aqui o sumário para ficar mais fácil. A primeira parte do livro é a parte voltada às questões teóricas, se chama Teoria da Sentença Trabalhista. Nessa parte, trabalhamos umas questões conceituais do que é sentença, quais os requisitos da sentença, as qualidades e predicados que se esperam de uma sentença trabalhista, né, como organização, concisão, objetividade, completude, adesão ao pedido, dentre outros predicados, classificação das sentenças. E aí temos um capítulo voltado à leitura e planejamento, a leitura, então, da prova do concurso, né? E o planejamento de como organizar a sentença, né? O capítulo 3 é a estruturação da sentença, a ordem de julgamento e a ordem de julgamento. Sentença trabalhista é um tema deveras importante, tendo em vista que, como o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, os temas se interconectam e há uma prejudicialidade entre os temas, sendo essencial que a pessoa, que o sentenciante consiga julgar na ordem correta para que os temas, um tema não prejudique o outro, né? Se julgue de uma forma que a sentença seja didática e correta ao mesmo tempo. Trabalhamos também aspectos de redação, no quarto capítulo da primeira parte, aspectos de redação da sentença, redação jurídica e também algumas questões gramaticais. No meu curso de sentença, eu verifiquei que alguns alunos tinham algumas dificuldades com alguns termos gramaticais, pontuação, acentuação, e aí a gente cuidou, ainda que de modo sucinto, mas a gente cuidou de tratar de alguns aspectos gramaticais que seriam importantes para a sentença trabalhista e a sentença em geral, né? Aí trabalhamos ponto a ponto da sentença, desde o relatório, questões saneadoras, questões de preliminares processuais, prejudiciais de mérito. Trabalhamos também base de cálculo e reflexo de verbas trabalhistas e outras verbas. Trabalhamos um conceito bem interessante de efeito expansionista do salário e trabalhamos com uma ideia de divisão do salário em camadas, para melhor exemplificar a forma de julgar, né? E também seria útil, inclusive, para questões de direito material do trabalho, assim, entender melhor o porquê que uma verba reflete na outra e não ou é base de cálculo, ou por que não reflete, ou por que reflete. Né? São temas deveras importantes, não só para a elaboração da sentença, mas para o dia a dia mesmo, a parte de direito material. Trabalhamos também que, na minha opinião, um tema que sempre cai em concursos e é uma parte bem complexa de se resolver, que é a parte da duração do trabalho. Então, eu trato no livro da forma como apreciar a ordem, ordenar a forma de apreciar os temas, né, que tratam da jornada, faço uma ordem lógica que se consiga fazer de forma concisa, objetiva e completa a análise dos temas voltados à jornada. Entro também no livro em aspectos relacionados ao direito material, né, com quais seriam os empregados afastados do regime de controle de jornada, né, atividade externa, exercício de encargo de gestão, o teletrabalho. Trato das questões de como analisar a jornada que foi realizada, questão de análise de controles de ponto, prova oral, prova documental, para se fixar uma jornada para se analisar se tem direito ou não às horas extras.
trata também de questões relacionadas ao tempo à disposição, horas em itinerário no cenário anterior e posterior da Lei 13.467, tempo de deslocamento interno, troca de uniforme, espera da condução, lanche antes ou depois da jornada, ginástica laboral. Trata também de questões relacionadas à jornada contratada. O que eu quero dizer com jornada contratada? Qual seria a jornada legal aplicável àquele empregado? Se é a jornada de 8 horas, ou, por exemplo, bancária, jornada de 6 horas, né? Para se estabelecer qual seria o limite para fins de apuração das horas extras. Trata também de questões relacionadas aos turnos ininterruptos de revezamento, acordos de compensação, semana inglesa, semana espanhola, banco de horas, escala 12/36. Trato também dos intervalos, intrajornada, interjornada, 384 da CLT, intervalo para recuperação térmica, adicional noturno. Faço uma incursão também na lei dos motoristas empregados. Trato das questões de critérios de cálculo, base de cálculo, adicional, reflexos, divisor e abatimentos, tudo isso voltado à jornada de trabalho. O 11º capítulo da parte 1 é voltado à análise dos elementos de prova, avaliação da prova documental, prova pericial, prova oral. Veja, entra numa parte processual e doutrinária, mas voltada principalmente para a análise, para o momento de avaliar a prova na elaboração da sentença. Então, é uma forma de valoração da prova, e não um curso específico de doutrina, de direito processual do trabalho. Mas, embora se entre em alguns momentos em questões de direito processual do trabalho, o foco é sempre na elaboração da sentença. Questões de ônus de prova. Eu trato também as questões doutrinárias de diálogo das provas. O que eu quero dizer com diálogo das provas? É a utilização de uma prova inicialmente produzida para provar um determinado fato e utilizar essa prova para outro fato, fazendo uma ligação, um link com o princípio da aquisição da prova. Uma vez produzida a prova, ela se torna do processo, independentemente de quem provou e para que finalidade. Ela estando no processo, ela pode ser utilizada para analisar todos os temas, né? Também questões de julgamento por verossimilhança em hipótese de inesclarecibilidade dos fatos, né? Tem um capítulo também voltado à motivação, à fundamentação da sentença. Já na parte final da primeira parte do livro, a gente trata das questões relacionadas a juros e correção monetária, contribuições previdenciárias e fiscais, de forma bastante exauriente, as contribuições previdenciárias e fiscais. A gente tem tratado decadência previdenciária, a desoneração da folha de pagamento, a incidência ou não sobre juros, a questão da exigibilidade das contribuições previdenciárias. E aí, no finalzinho da primeira parte, questões relacionadas à expedição de ofícios e ao dispositivo da sentença. A segunda parte é uma parte mais sintética, mais voltada para fixação do conteúdo da parte 1, são exercícios de fixação com as respectivas sugestões de resposta. É uma forma de o aluno exercitar, né, e assimilar melhor o conteúdo. São mini sentenças, eu chamo de mini sentenças, são tópicos de sentença, partes de sentença que o aluno, a partir de um exercício específico, precisa resolver e depois tem a resposta que se espera desse exercício. Na terceira parte do livro, a última parte impressa, temos casos resolvidos de concursos anteriores e também de casos fictícios. Como todos sabem, o último concurso para a magistratura foi feito ainda sob a vigência da CLT antes da Lei 13.467, de forma que não existe hoje uma prova de concurso que tenha tratado de toda a reforma trabalhista e também agora as questões relacionadas à Covid-19. A gente sabe que teve muitas alterações legislativas em razão da pandemia. Então, a gente elaborou casos fictícios, como se fosse uma prova de concurso, e trabalhando com as respostas esperadas, os espelhos de resposta dessas sentenças. Também seria uma forma bem interessante, uma parte mais prática,
bem interessante de o aluno treinar os seus conhecimentos, né? Ele pode fazer resolver a prova e depois comparar com o espelho. Na parte, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Na parte digital, a gente tem modelos de fundamentação de sentença. São modelos de tópico de fundamentação de sentença. A gente optou por colocar na parte digital para o livro não ficar muito extenso. Só na parte que ficou impressa, deu quase 800 páginas. Se nós colocássemos também os modelos de fundamentação de sentença, são 477 modelos, a sentença o livro ficaria muito extenso, e aí o papel hoje ele ficaria muito extenso mesmo, né? Com o consumo de papel, a gente também tem que ter uma visão de responsabilidade ambiental, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Um abraço a todos.